Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro La Ciudad Letrada, de Angel Rama. Primeiramente, quem foi Angel Rama? Ele foi um intelectual uruguaio do século XX, reconhecido como o grande crítico latino-americano de seu tempo. Por conta das suas convicções, ele foi exilado na Venezuela, depois deu aulas em umas universidades dos Estados Unidos e, por fim, se mudou também para Paris. Ele abordou de forma inédita o contexto social, ideológico e político que promovia as produções culturais latino-americanas. Os trabalhos de Rama se tornaram referência para entender a realidade do continente. Sobre o livro, Cidade das Letras. Esse livro é considerado uma obra de referência para a teoria literária. As referências do autor partem da cultura, sem negar também suas pluralidades, interfaces, fronteiras, divisões, tensões e contradições. Incluem temas urbanísticos, sociais e econômicos ao retratar a principal questão sobre a qual o livro discorre, que é as relações entre os letrados e as estruturas de poder. A gente vai falar sobre 2 capítulos do livro, que é o capítulo A Cidade Letrada e o capítulo A Cidade Escriturária. A palavra ordem é a palavra-chave desse sistema, que é desenvolvido pelas três maiores estruturas institucionais: a igreja, o exército e a administração. Essa foi a palavra que o rei mais utilizou para conquistar a terra firme, inclusive a palavra dele. A ordem deve estar estabelecida para impedir uma futura desordem. Tabuleiro de dama. A América Latina, ela seguiu os princípios de um tabuleiro de dama: unidade, planificação e ordem rigorosa, que juntos traduzem uma hierarquia social. E a cidade, ela representa uma hierarquia social. Agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo Cidade Ordenada. Logo após o período colonial, as cidades latino-americanas estão se destacando com o crescimento da parte intelectual, com vários nomes importantes surgindo, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A cidade orgânica medieval, como o autor chama, passa por adaptações até chegar à cidade com paisagens urbanas. Essa cidade teve que se inserir nos moldes da cultura universal europeia. Tentaram aplicar o idealismo, que não tinha dado certo na Europa, no novo continente, ignorando a cultura já existente. O nome disso se chama princípio tabula rasa, que é o ato de negar a existência das culturas. A evolução intelectual. Por que eu coloquei evolução intelectual? Porque eles acham realmente que agora, com o surgimento das letras naquela época, a população estava evoluindo, estava realmente havendo uma evolução finalmente. Então, a cultura antiga não era boa, e agora, nos moldes da cultura europeia, com as letras chegando, estava melhorando, estava evoluindo. A construção do novo continente. Não reproduziram o modelo das cidades das metrópoles, e começaram a se basear não nos modelos reais que já existiam, mas nos modelos ideais. Iniciou também a Idade Barroca. Foucault descreve como o momento em que as palavras começam a se separar das coisas. Os letrados que as habitarão se desenvolvem no mesmo tempo que o signo. Dentro disso, surgiram cidades ideais regidas pela razão. A palavra ordem é a palavra-chave desse sistema, que é desenvolvido pelas três maiores estruturas institucionais: a igreja, o exército e a administração. Essa foi a palavra que o rei mais utilizou para conquistar a terra firme, inclusive a palavra dele. A ordem deve estar estabelecida para impedir uma futura desordem. Tabuleiro de dama. A América Latina, ela seguiu os princípios de um tabuleiro de dama: unidade, planificação e ordem rigorosa, que juntos traduzem uma hierarquia social. E a cidade, ela representa uma hierarquia social. Esse sonho de uma ordem, ele busca conservar as estruturas econômicas, culturais, sociais. Ele não quer uma transformação nesse sentido, ele quer manter. E essa ordem dos signos foi tão forte que a gente encontra marcas dela nas nossas cidades até hoje. E toda ordem implica numa hierarquia. E
isso começou a acontecer. O que vai acontecer? Vai existir o conceito de civilidade e o conceito de barbárie. Então, a cidade que tem ordem é a cidade civilizada, e aqueles que não têm ordem são bárbaros, né? E é nesse sentido que as cidades precisam estabelecer uma ordem. E para estabelecer uma ordem, o primeiro passo é uma educação das letras. Então, as cidades precisam civilizar-se, né? Elas precisam estabelecer essa ordem, porque ser civilizado é melhor do que ser não urbanizado, né? Então, precisa estabelecer essa ordem. Agora eu vou falar sobre o capítulo A Cidade Letrada. Essas cidades, elas precisaram se dispor de um grupo social para esses encargos relacionados às letras. E esse grupo precisava ter consciência, porque eles se equiparavam a uma classe sacerdotal. Eles tinham uma relação mais próxima das instituições, porque conheciam melhor do que qualquer outro grupo seus mecanismos. O autor, eu vou citar uma fala do autor que eu achei bem legal sobre esses grupos. Eles não somente servem a um poder, como também são donos de um poder. Essa cidade, ela também era considerada como um modelo de funcionalismo e burocracia. Agora, quem compunha e mantinha o poder da cidade letrada? Antes, esse grupo era composto apenas por eclesiásticos, mas aí no final do século XVIII, com a laicização, foi substituído também por profissionais intelectuais civis. O poder da cidade letrada estava nas mãos de religiosos, administradores, educadores, profissionais, escritores e servidores intelectuais. E todos eles sabiam ler e escrever e ficavam responsáveis pelas funções de poder. Teve duas datas que marcaram essa transição, né, do grupo eclesiástico para o grupo de intelectuais civis, que foi em 1562, 1572, com a chegada dos jesuítas à Nova Espanha, e 1767, quando os jesuítas foram expulsos da América por Carlos III. Suas funções. Eles dirigiam as sociedades coloniais e também ensinavam e faziam oratórios. Além disso, eles também realizavam desde escrituras de compra e venda até odes religiosas. Sobre as cidades e a ordem colonizadora. As cidades de Bastião, Porto, pioneira das fronteiras civilizadoras, e a cidade sede administrativa construíram a parte visível e sensível da ordem colonizadora. Entretanto, a cidade que conduziu foi a cidade letrada, porque ela cumpriu a ação dos signos e tornou eles sagrados. Consideravam os signos obras dos grandes espíritos, pois assim podiam se comunicar com eles. A influência na economia. Esse modo de comando deu até certo, inclusive deu uma guinada na economia da época. As boas condições de vida dos fazendeiros ricos, comerciantes e letrados eram, na verdade, advindas do trabalho escravo dos índios. E o padre Mendieta fez a denúncia depois de observar o número de mortes dos nativos mexicanos. De 10 a 25 milhões, restavam apenas 1 milhão. Tudo isso explica até o acúmulo das riquezas pela igreja, o bom estar dos espanhóis e também e o tempo que os letrados tinham para se engajar na literatura. Causas da fortificação da cidade letrada. A fortificação da cidade letrada ela teve duas causas. Uma foi a grande administração colonial, que até deu fim à monarquia. E a segunda foi a evangelização da população indígena. A durabilidade. O grupo ele era forte, chegou até a durar uns 2 séculos. Se encerrou aí nas vésperas da Revolução da Independência. Ok. As análises marxistas. As análises marxistas, elas retratavam os intelectuais como servos das instituições. E isso não agradava a eles, porque fazia que eles perdessem suas funções de produtores. E a que se deve seu sucesso e poder? Seu sucesso se deve a um número restrito de participantes e por serem majoritariamente das áreas urbanas. Na época, tinha uma grande oposição entre campo e cidade. Outro ponto importante também foi o uso da mensagem artística na política. Os intelectuais começaram a escrever textos que tinham um cunho social e político, mas a razão maior responsável pela supremacia desse grupo era que apenas eles tinham conhecimento das letras, portanto, eles eram os únicos em uma sociedade analfabeta. A cidade letrada versus a cidade real. Uma não sobrevive sem a outra. A cidade letrada, ela atua no campo das significações
e as autonomiza no sistema. Já a cidade real, ela atua no campo dos significantes e afasta os encadeamentos lógicos gramaticais. Sobre a cidade escriturária. É através das leis, das classificações, distribuições hierárquicas, regulamentos, proclamações, cédulas, propaganda, é através disso tudo que a cidade letrada articulou a sua relação com o poder. Tudo isso tem força, né? São os signos escritos que têm forças, consequências. E a cidade escriturária é uma cidade para uma minoria. Porque não é todo mundo que tem acesso a todas as coisas. Esse escriturária, né, ele vai conceder alguns privilégios a certas pessoas, a certas classes, né, em detrimento de outras. Por exemplo, até meados do século XIX, os fiéis não podiam ler a Bíblia. Somente os sacerdotes que poderiam fazer isso. Né? Então, até o acesso a Bíblia, por exemplo, né, foi dificultado. E quem vai ser as pessoas que vão ser privilegiadas com isso? Advogados, escrivães, escreventes e burocratas da administração, que são as pessoas por quem esses documentos vão passar, né? Elas têm maior controle sobre eles. E isso vai ser em relação a várias coisas, por exemplo, a documentos que instituíram fortunas privadas ou emissões da dívida pública. Então, essas pessoas, né, elas detêm muito poder. E aí, com isso, vai acontecer um movimento de endeusamento da escritura, né, das palavras escritas, documentos e todas essas coisas, que tem muito a ver com a ordem, né? E aí vai surgir esse termo de closure, que vai ser o quê? Duas línguas coexistindo. Que línguas? Uma língua escrita e a outra língua do homem comum, a língua que não é escrita, né? E as duas línguas coexistem, elas existem ao mesmo tempo. Então, vai ter algumas situações em que só vai ser usado as formas da língua escrita e outras situações de maior informalidade, né? De menor formalidade, que vai ser usada a língua comum. E isso também vai resultar no surgimento de uma desclassificação dessa língua comum, porque ela vai ser associada a ignorantes, a bárbaros, a língua da plebe, e a tudo mais que pode ser considerado inferior. Então, mais uma vez, a relação de hierarquia que a ordem vai trazer.